habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo. Amém, amém. Que verdade tão preciosa que nós acabamos de cantar. Sabemos que o nosso Deus, através do seu Filho, Ele completou essa missão nas nossas vidas. Eu não sei como é que o seu coração se encontra nessa manhã, mas eu queria dizer uma coisa, que nós precisamos ter um coração mais grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós, né? Nós vamos cantar mais uma canção agora. Você vai trazer os seus dízimos e ofertas, participar desse momento. Mas talvez aquilo que você fez durante a semana, não sei, né? Talvez você esteja longe do Senhor durante essa semana e nessa manhã você acordou com o desejo de se aproximar do Senhor. O convite que nós queremos fazer a você é que você não passe esse tempo longe do Senhor. Seria muito pouco se nós nos encontrarmos somente aqui no domingo, né? E esperarmos que tudo aconteça, esperarmos que o Senhor fale conosco, que o louvor seja expressivo, que as nossas vidas se acheguem ao Senhor. Mas a verdade é que nós precisamos nos encontrar todos os dias, né? Precisamos estar próximos do Senhor todos os dias. E quando nós ouvimos essa exposição aqui pela manhã, nós vemos que aquilo que a gente faz ainda é muito pouco perto daquilo que o Senhor faz por nós todos os dias. Então, um cuidado muito contínuo, um cuidado precioso, um cuidado, eu diria assim, gracioso, misericordioso por cada um de nós. Então, refletindo nisso, pensando nisso, você vai cantar essa próxima canção, vai trazer os seus dízimos e ofertas e vai refletir sobre aquilo que você tem entregado ao Senhor. E se for pouco, faça mais. E se você tem entregado um coração pouco grato ao Senhor, entregue um coração verdadeiramente grato, alegre na presença do Senhor. Que o seu corpo possa expressar a adoração ao Senhor, não somente cantando, não somente sua voz, não somente seu gesto de generosidade em dizimar e ofertar, mas esteja o seu coração inclinado à presença de Deus.
enquanto você canta, enquanto você louva Ele com essa próxima canção. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua mão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Mais uma vez, em resposta. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Diga isso agora ao seu coração. em meu coração. Não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Deus, nós sabemos que tudo isso ainda é muito pouco, Deus, perto daquilo que o Senhor fez por nós, perto daquilo que o Senhor faz por nós todos os dias, ó Deus. Mas o nosso coração se achega na Tua presença essa manhã, Deus, para cantar diante do Senhor um aleluia, para dizer ao Senhor, Deus, que nós temos gratidão porque pertencemos ao Senhor, para agradecer ao Senhor por Tua obra em nossas vidas, para agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado diário sobre cada um de nós. Não nos permita esquecer, ó Deus, do Senhor, nem um minuto sequer. Se durante a nossa semana, Deus, nós temos passado dias longe do Senhor, que essa realidade possa se transformar e que o domingo possa ser um reflexo da Tua presença durante a semana nas nossas vidas. Porque ainda assim, ó Deus, será muito pouco, mas nós queremos entregar tudo o que temos diante do Senhor. E se nos custar algo, ó Deus, que ainda que custe, ó Deus, nós possamos entregar ao Senhor. Que não estejamos presos, ó Deus, naquilo que o nosso dinheiro pode comprar, naquilo que as nossas mãos podem alcançar, onde os nossos pés podem chegar, ó Deus, mas estejamos presos simplesmente no Senhor, no Teu amor, ó Deus, na Tua bondade, na Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque a Tua graça nos basta, é isso que a Tua palavra nos ensina. O Teu amor nos basta, a Tua presença, ó Deus, é suficiente para nós. Por isso nós cantamos ao Senhor e rendemos graças a Ti nesta manhã. Louvamos o Teu nome, adoramos ao Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Bom dia a todos, a todas, que a paz do Senhor possa inundar o nosso coração nesse domingo. E Deus tem nos falado, né, com as canções, com a mensagem da EBD, quanto nós aprendemos hoje, é como que Deus tem cuidado, nos abençoado, né, e ficou claro para a gente hoje, aqui que o Senhor tem para a gente, é uma proposta de misericórdia, de paz, de acolhimento, de gratidão, de amor, e é isso que precisamos perseguir em nossa vida. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Eu disse no domingo passado que o pastor Pedro falou que a gente podia ir bem devagarzinho, então eu dividi aqui em 3 partes, obrigado Marrone, em 3 partes a nossa reflexão para falar sobre novas pessoas, nova sociedade, uma nova família. Nos versos, é o capítulo 2 que estamos lendo de Efésios, de 11 a 22. Então, no domingo passado, os versos 11 e 12, falamos sobre a importância de ser novas pessoas. Hoje nós vamos falar dos versos 13 a 18, sobre a importância de impactar a nossa sociedade, sendo as novas pessoas que o Senhor propõe para a gente. E vamos terminar no domingo que vem, dos versos 19 a 22, falando, para mim, da parte mais bonita desse texto, sobre uma nova família que devemos ser. Mas nós vamos ler novamente o texto todo de Efésios, capítulo 2, os versos 11 a 22, para a gente poder lembrar, né, de toda essa parte que fala dessa união que precisamos ter com Cristo. Nós vamos ler e depois nós vamos orar. Efésios, capítulo 2, verso 11, diz assim: lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem-se também daquilo que vocês eram no passado.
Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. E ele acabou com a lei, e juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e de dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e nos anunciou a todos a boa nova da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, quanto aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio de seu Espírito. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que antes estávamos mortos, estávamos sem esperança e separados do Senhor, mas agora nós somos um contigo. Que o Senhor nos fale nessa manhã, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Lindo esse texto que nós estamos trabalhando, e hoje nós vamos focar nos versos 13 a 18, para dar um enfoque a uma nova sociedade. Já que nós somos novas pessoas, enquanto novas pessoas que têm experiência de Deus em si, que têm a esperança de Cristo, nós podemos agora impactar a nossa sociedade. Eu queria focar especialmente no início do verso 13, mas agora. Então observa que o texto de Efésios, ele começa falando que antes vocês eram assim. Aí no verso 4 ele fala, mas a misericórdia de Deus. No verso 11 ele retoma essa ideia do verso primeiro, lembrem-se do que vocês eram, e agora no verso 13 ele fala, mas agora. Essas conjunções são muito importantes, porque elas têm um sentido nesse texto, elas querem levar o leitor a entender que esse mais, ele está colocando que é uma nova realidade. Retomando os aprendizados anteriores, nós vimos que a carta de Efésios, ela propõe uma vida cristã, e propõe uma vida cristã também para a igreja, em que nós devemos nos tornar pessoas que impactam o mundo que está à nossa volta. Aprendemos na semana passada que a cruz é aquilo, ou que a cruz é a esperança que nos desalienia desse mundo. Falamos da alienação, falamos das paredes das inimizades, falamos também de algumas concepções, tanto da filosofia, da economia, das ciências sociais, de alienação, que por mais que sejam reais, por mais que sejam uma denúncia a uma espécie de religião, de poder que não é a nossa, mas nós aprendemos que essa nova vida que vem da redenção, só a cruz pode nos desalienar. Lembrando que o conceito que trouxemos de alienação aqui é de ser excluído, é de se tornar aquilo que nós não somos. Só que na Escritura, na carta de Efésios, o que está em jogo, irmãos, não é uma proposta, como disse, econômica, nem filosófica, nem política, mas é uma proposta de redenção, que supera tudo isso.
precisamos de, então, investir numa nova vida. E nesses versos anteriores, nós vimos aqui que como que era a nossa velha vida antes da redenção. E falamos na semana passada que era uma vida longe de Deus, incircuncisa, não apenas no corpo, mas também no coração. Falamos da importância dessa circuncisão no coração. Uma vida separada de Cristo, estrangeira, sem parte na aliança, sem esperança e sem Deus. Tal como nos versos 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou e agora nos torna uma nova pessoa. Então, eu queria trazer para os irmãos 3 reflexões sobre esse mais agora, que nós vemos a partir do verso 13. O primeiro deles é que mais agora, depois da redenção, depois da cruz, Cristo, ele nos aproxima de Deus, mas ele nos aproxima por meio da cruz. O evangelho, irmãos, tem que ser o evangelho da cruz, do crucificado e ressurreto, daquele que nós não nos envergonhamos. Paulo sempre dizia: eu não me envergonho da cruz do evangelho, que é poder de Deus. O que é colocado em evidência nessa primeira expressão, no verso 13, do mas agora unidos com Cristo, é que antes nós éramos separados, mas agora, unidos com Cristo, nós fomos aproximados. Veja, não somos nós que nos aproximamos, nós fomos aproximados. É diferente quando uma pessoa se aproxima e quando uma pessoa ela é aproximada. Quem dá o primeiro passo da nossa redenção não somos nós, é Deus, irmãos. Ele nos aproxima, e uma vez que nós estamos e que nós somos aproximados de Deus, nós agora podemos impactar a vida uns dos outros, impactar a nossa sociedade, nos tornando também em uma nova família. Agora, nós que estávamos longe, os gentios, e todos aqui somos, menos o pastor Levi, que é da tribo de Levi, nós, gentios, agora fomos aproximados. Então, irmãos, hoje nós falamos muito aqui, uma palavra muito falada na EBD, que foi a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus, que falou que queria ver em tempos de guerra velhos e crianças andando nas praças. Inclusive foi um dos textos que usamos naquele tempo de pandemia aqui na igreja online. E olha a esperança de Deus: vocês que estavam longe, eu os trouxe para perto, e vocês que estavam perto, eu trouxe para mais perto ainda, para dizer o seguinte, que quem nos coloca diante de Deus é Ele mesmo. Ele que nos convida, Ele que nos chama. A cruz, irmãos, é o lugar que Deus escolheu para a nossa redenção. Como os mais antigos cantam: sim, eu amo a mensagem da cruz, irmã Clélia? Até morrer eu a vou proclamar, levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa é a mensagem da cruz que nos mantém vivos. Então, antes estávamos mortos, separados de Deus, mas segundo a carta de Efésios agora, mais agora, Ele nos aproximou. Talvez hoje você chegou aqui, mesmo estando na igreja, ainda longe de Deus, e Deus, Ele quer te trazer para perto. Talvez você chegou aqui longe, mas Deus quer te trazer perto. Talvez você acha que está muito perto, mas não está perto coisa nenhuma. Aí o Cristo quer te trazer para mais perto ainda dele. E a cruz é o lugar que Deus escolheu para nos colocar mais perto dele, que é o lugar do sofrer, que é o lugar da dor, é o lugar da vergonha, mas é também o lugar da redenção. Em segundo lugar, esse mais agora, hoje eu vou ser mais rápido para compensar a semana passada, eu demorei muito. Mas em segundo lugar, esse mais agora, entre os versos 14 e 16, eu queria dedicar um tempo maior nessa parte. Ele, Cristo, é a nossa paz, e o seu sacrifício derrubou o muro da inimizade. Os versos 14 e 16, eles narram a principal característica dessa nova vida, dessa nova sociedade e dessa nova família: a paz e a amizade. O texto é enfático: Ele anunciou a paz, Ele é a nossa paz. A palavra grega aqui para paz, eirene, de onde vem Irene.
A ideia de paz aqui é a ideia de harmonia, de tranquilidade, mas conota também a salvação. Essa mesma palavra, ela é encontrada em 2 outros versículos. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz que o Senhor deixa é diferente. É diferente. Também nós lemos em Romanos 5,1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E lemos também em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, bondade, paz, e assim por diante. Então, agora que estamos unidos em Cristo, pelo poder da cruz, o poder da morte e ressurreição, nós somos chamados à paz. Primeiramente, a paz com Deus, a paz consigo mesmo e a paz com o outro. É assim que a gente derruba o muro da inimizade. Essa paz, irmãos, segundo o texto de Efésios, nos torna um só povo. Hoje nós vemos uma idolatria muito grande a Israel, gente. Não é nem tanto a Escritura, mas a Israel. Das guerras que acontecem, eles têm um sentido deles que é totalmente diferente do nosso aqui. Lá da faixa de Gaza, a gente já vê pessoas falando assim, não, mas esses incircuncisos filisteus têm que sofrer mesmo. Aí eu penso que Deus olha para isso e fala assim, não é nada que eu ensinei. Eu quero que vocês vivam em paz. O Novo Testamento traz para a gente que eleito somos nós que entregamos nossa vida a Cristo. Povo eleito é um só, há um só povo, um só Senhor e um só Espírito. E às vezes nós temos uma idolatria a Israel. Porque Israel, porque Israel, porque Israel. Né? Igrejas que falam mais de Israel do que do Cristo. Irmão, nós temos que, o pastor Pedro talvez diria assim, bom, se você pensa assim, você tem que mudar de religião. Mas a religião, né, no sentido aqui que é colocado, que é de aproximar, né, a ideia de religião não é religar, irmãos, na verdade é aproximar, é reatar, é diferente, de nos aproximar de Deus. Não importa o povo que você é, não importa, o que importa é se você colocou a sua vida diante de Deus, se você se entrega para Ele. Essa é a religião verdadeira. A questão do jejum que tratamos aqui, jejum verdadeiro não é você ficar sem comer, não. Tá, isso é outra coisa, isso é outro nome. Como diria minha avó, é bobiça. O jejum verdadeiro é você viver em paz com seu irmão. É deixar cair os muros da inimizade. Então essa paz nos torna um só povo. Fica também evidente que essa derrubada desse muro. Então, os irmãos entenderem o contexto, e como eu disse no domingo passado, na Bíblia de vocês, no final deve ter um mapazinho, né? Mas havia ali vários pátios. Interessante que um era dos não-judeus, chamado de pátio exterior. Havia também um chamado de Israel, que somente judeus podiam participar, podiam adentrar, e tinha um muro que separava os dois pátios. Tinha um muro que separava. E havia uma placa que dizia o seguinte, que avisava que todo não-judeu que passasse além daquele muro seria condenado à morte. Esse era o tal do muro da separação que o texto está nos dizendo aqui. Já que estamos falando hoje de corda de medir, de prumo, de muro, né? Tá bem. Falei para o irmão Célio, que ele que é um engenheiro raiz, né? Faz sentido para ele, mas o Senhor derrubou o muro da separação. O véu se rasgou, o muro da separação caiu. Nós precisamos então, irmãos, como novas pessoas unidas em Cristo, cessar a construção de muros de inimizade. Na perspectiva geopolítica, muros são limites territoriais que só podem ser perpassados com devidas autorizações. Caso você queira ir para os Estados Unidos, você precisa de uma autorização, então não pode entrar lá. Não sei se tem isso para entrar no Brasil. O Brasil é uma terra multiforme, né? Tem as autorizações, um pouco diferente, né?
Mas eu queria que os irmãos pensassem que esses limites territoriais são apenas linhas que se tem em um mapa. Do Senhor é a terra, a sua plenitude. Muros são construídos. Os norte-americanos e o México, eles têm um problema lá com limites, e um dos seus ex-presidentes queria construir de fato um muro com o próprio recurso para separar, para dizer o seguinte: aqui, América primeiro, é a palavra dele, né? Um país cristão que é um campo missionário, diria um missiólogo, que fugiu o nome agora, era batista tradicional, Orlando Costas. Quando chegou nos Estados Unidos, percebeu que lá era um campo missionário e não uma terra cristã. Os refugiados de guerra que vão para a Europa, os Estados Unidos, muitas vezes não são recebidos. A gente vê aquelas embarcações extremamente precárias, gente morrendo porque tenta, fugir da guerra ou fugir de alguma coisa. Aí os países dizem: nós não queremos você aqui porque você não tem autorização. Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Irmãos, nós levantamos muros de separação o tempo inteiro, presta atenção. Geopoliticamente, nas nossas famílias, infelizmente na igreja. Irmão, sou melhor do que você. Irmão, penso melhor do que você. Irmão, não concordo com você. Irmão, você está errado. Levantamos muros de inimizade, mas a Escritura nos ensina que para nós seguirmos com a nossa nova vida, não deve existir nenhum tipo de inimizade entre nós, porque nós somos chamados a ser ministros da reconciliação e mensageiros da paz. Isso, irmãos, não pode ser só uma fala nossa. Lembremos ainda que se a paz é fruto do Espírito, ela não é opção para quem tem uma vida redimida. Irmãos, a paz com o outro, com Deus e consigo, esse negócio da paz com o outro, não é para dizer desse muro da separação, para quem tem uma vida redimida não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento. O livro de Hebreus nos lembra, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santificação. Não adianta ser só santificado. Se você se diz santificado, mas não tem paz com seu irmão, você não é santificado coisa nenhuma. Diz mais aqui, olha Romanos 12: se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos. Outro dia eu fiz uma lista. O apóstolo Paulo falou que tinha umas pessoas que atrapalhavam os irmãos da igreja. Ele entregou para Azazel, Falou assim: eu entrego para Satanás essas pessoas aqui. Outro dia eu estava brincando lá com um colega meu, vou fazer uma lista aqui. Depois até liguei para um colega, perguntei: você tem alguém para inserir nessa lista? E aí, lendo esse texto aqui, falei assim: eu vou ter que orar para essas pessoas e procurar me reconciliar. Brincadeira, irmãos, mas a verdade seja dita, nós precisamos ter paz com todos. Não é fácil ter paz com todos, especialmente quando o outro te fere e você não quer procurá-lo, mas a Escritura diz assim: eu não quero nem saber do que você pensa, eu não estou nem aí porque você pensa. A questão é: você precisa de ter paz com os outros. Não tem aquela pessoa que te feriu por uma questão política, você tem que ter paz com ela. Time de futebol, que acha que seu time não é o melhor do Brasil. Eu disse: temos que ter paz uns com os outros. Sabe aquele negócio de dizer assim: eu não concordo com aquela música na igreja. Irmãos, temos que ter paz uns com... São coisas simples, dentro de casa. Você precisa ter paz. Tem que chegar um momento lá com seus filhos, com seu cônjuge. Você tem que ter paz uns com os outros, porque isso é mandamento, não é opção. Então, querida Betel, nós precisamos nos esforçar para viver em paz e destruir qualquer muro de inimizade que haja entre nós, seja ele qual for. Essa é a palavra do Senhor. Por fim, então nós falamos aqui que o Senhor destrói o muro da inimizade, falamos aqui que Ele nos aproxima, e por fim, eu quero dizer que, mas agora, os versos 17 e 18, Ele nos evangelizou pela paz, nos unindo a Deus por meio da cruz e do Espírito.
Os versos 17 e 18 terminam essa sessão de uma forma evangelizadora. Vocês sabem que a Igreja Batista, uma das ênfases da Igreja Batista é a questão da evangelização. E nos poucos documentos que existem sobre a Igreja Batista, se fala muito de um princípio que é chamado de competência do indivíduo. Os irmãos sabem que a Igreja Batista foi construída, foi firmada, né, num sentido muito de liberalismo, de pensamento liberal, econômico liberal. E uma das coisas que foi tratada nesses poucos documentos que nós temos, fala-se da competência do indivíduo. A pessoa tem a competência de tomar a sua decisão. Então, a nossa prática, sim, ela é evangelizadora, mas a Igreja Batista, ela não pensa que evangelizar é colocar o evangelho goela abaixo das pessoas, porque o evangelho tem que ser pensado. Então, isso é uma das coisas que me mantém, vamos pensar assim, denominacionalmente na Igreja Batista. Primeiro que somos uma igreja bíblica. Amém? Nós não cultuamos aqui a denominação, nós cultuamos aqui ao Senhor da glória. Em segundo lugar, que é uma igreja que nos faz a pensar que a pessoa tem sua escolha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar para essa pessoa, conversar com ela, testemunhar, orar por ela e deixar que Deus faça a obra, não sou eu que faça a obra na vida da outra pessoa. E por isso, historicamente, a Igreja Batista está, pastor Renê que saberia contar dos números aqui, em tantas nações, em tantos municípios, em tantos estados, com tantos irmãos, mas nós pensamos assim, por onde nós passamos, sempre existe uma pontinha de evangelização. Às vezes eu vou fazer entrevista lá, candidato, você é de alguma igreja? Ah, pastor, eu estou desviado, era da Assembleia, aí eu paro assim, ô irmã, Deus te mandou aqui, não sei se vai te dar emprego, mas te mandou para dizer que você tem que voltar para a igreja. E teve uma lá, ora por mim então, pastor. Irmãos, onde nós vamos, nós temos um caráter evangelizador que está dentro de, não tem como, mas isso não é porque nós somos batistas, isso é porque é a palavra do Senhor. É muito bonito os versos 17 e 18, e eu queria encerrar lendo esses dois versos. Olha o 17, diz assim: assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz. A palavra grega aqui é evangelho. Ele anunciou o evangelho, tanto a vocês, os não-judeus, nós, gentios, quanto que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto. Então, a paz anunciada por Cristo é para quem está longe, para quem está perto, para judeu e não judeu. Imagina o apóstolo Paulo falando isso. O tanto de gente pensando, mas esse cara, o que ele está dizendo aqui? Aí o verso 18, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir por meio de um só Espírito à presença de Deus. Muito significativo aqui, que quando diz que ele derrubou os muros, que ele destruiu os muros, se nós fôssemos fazer uma tradução palavra a palavra disso, a ideia seria o seguinte, que Cristo matou a inimizade. Que quando ele derruba os muros da inimizade, literalmente, aqui na escritura grega se diz que ele matou a inimizade. Então ele matou a morte, ele matou a inimizade. Eu chamo a atenção para essa questão missionária, evangelística do texto, que Cristo nos anunciou a paz, Ele nos evangelizou, Ele nos trouxe a boa nova, e essa boa nova, qual é a boa nova? É paz. Deixo-vos a paz. Você vai chegar na casa das pessoas e dizer assim, a paz de Deus esteja contigo. O anúncio do evangelho, irmãos, é um anúncio de paz, tanto para os que estavam longe, quanto para os que estavam perto. Penso, irmãos, que é inconcebível, mediante a carta de Efésios, pensar qualquer ação evangelizadora que não seja baseada na paz. A nossa ação evangelizadora, e leia-se evangelizadora, de boa nova, tem que ser de paz. Quando as pessoas nos veem, tem que ver assim, já vem a pessoa da paz ali. Lembra? Pensa lá no seu trabalho, aquela confusão lá, ninguém chega no consenso nenhum naquele projeto, naquela ideia, não sei o que.
está construindo. Aí alguém vira e fala assim: fulano, fala aí que você é uma pessoa da paz. Eu queria te ouvir. E aí o irmão está lá quietinho, sem falar nada, mas por quê? Porque você tem uma palavra de paz. Fala você agora. Aí a pessoa vai e fala: tá vendo, gente, vamos fazer isso. Isso que é ser uma pessoa de paz. A paz aqui, ela é virtude também. Ela é fruto do Espírito. Então, segundo a Escritura, o Evangelho, ele não é imposição. Nós não podemos evangelizar sem a paz de Deus, sem a paz com Deus e sem a paz com o outro. A evangelização, então, bem como a redenção e a proposta de uma nova sociedade unida em Cristo, tem como fundamento a cruz por meio do Espírito. Aqui, irmãos, é uma forte alusão trinitária. Deus nos aproxima dele por meio da morte de Cristo e nos dá acesso a um relacionamento com ele por meio do mesmo Espírito. É o Pai, o Filho e o Espírito em comunhão, trabalhando juntos. Então, essa obra de redenção, da paz, da evangelização, quero dizer para os irmãos que fique bem claro que não é por conta do nosso discurso, nem por conta do nosso esforço. Aí você fala assim: ah, pastor, então não preciso mais evangelizar, não fazer nada. Não, pelo contrário. É por causa do amor de Deus que transborda em nossa vida que nós fazemos isso. A nossa ação evangelizadora de paz é por conta do amor de Deus que transborda em nossa vida. Eu queria terminar, irmão, dizendo que agora que Cristo nos vivificou, ele também nos evangelizou e nos deu a paz, transpondo, matando a inimizade, destruindo os muros da inimizade. Ele também nos dá acesso ao Pai por meio da morte e ressurreição, mas isso só pode acontecer se primeiro nos tornarmos ministros da reconciliação, ministros da paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é eles que se dizem filhos de Deus, eles serão chamados filhos de Deus. Nós só podemos, irmãos, impactar a nossa sociedade com o Evangelho da paz, se nós estivermos dispostos a transpor os muros das nossas inimizades. Então, a palavra de Deus hoje para a nossa querida Betel, irmãos, diante do, resumindo aqui, o texto que lemos aqui, é que agora que Ele nos deu nova vida, precisamos destruir os muros de inimizade. Eu queria orar nesse momento na nossa igreja. Eu queria orar por qualquer muro de inimizade que esteja na sua vida, que esteja, às vezes eles começam, vocês já perceberam que um muro começa a ser erguido devagarzinho? Tem uma pessoa construindo um muro de manhã, quando você volta à tarde já está na metade assim, ó. Depois que faz o fundamento, vai entijolando, aí, rapidinho, aquele muro. As inimizades são construídas assim, ó. Se a gente não trabalhar logo, elas, rapidinho ela vai crescendo, e aí nós temos um muro muito maior. A igreja de Deus, a casa do pão, tradução da palavra Betel, não pode ser um lugar de muro de inimizades, seja qual for. E nesses anos assim que eu tenho vivenciado minha vida enquanto pastor, enquanto educador, eu tenho percebido que as pessoas levantam muros da inimizade por nada, por cabeça dura, por falta de humildade. Não podemos ser assim. Não sei qual é a inimizade que você tem, porque a gente costuma ter umas inimizades, sim. Não sei qual é a sua inimizade, não sei se você está levantando um murozinho de inimizade, talvez você esteja, aqui, ó, essa inimizade aqui, ó. Talvez você esteja tentando derrubar, talvez você esteja tentando transpor esse muro e não consegue. Eu quero te dizer nessa manhã, você veio aqui para ouvir essa mensagem, que o Senhor nos dá a paz. E quando a gente busca a paz, nós temos sabedoria para transpor. Eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria para transpor a inimizade que seja. Mas depende de você também, da sua ação,
do seu querer. Obrigado, Senhor, por tua palavra nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos evangelizado pela paz. Graças te damos por isso. Graças te damos por tua misericórdia que nos cerca. Graças te damos porque na tua palavra o Senhor sempre disse que vai voltar e nos restaurar. Então, Senhor, volta e nos restaura. Restaura a tua igreja. Hoje, diante desse texto tão lindo que lemos aqui da tua Escritura, que antes nós éramos inimigos de Deus, separados, que antes nós tínhamos tanta dificuldade, tanta inimizade, mas agora, pelo poder da cruz, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe a paz, uma paz que esse mundo não conhece, que essa paz possa abundar no coração de cada um dos irmãos dessa igreja. E hoje, Senhor, qualquer muro de inimizade que estiver sendo levantado nessa igreja, que possa ser derrubado, Senhor. Que nós possamos aqui viver na plena paz do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria. Nós oramos, Senhor, em favor de cada família aqui da igreja, de cada casal, Senhor, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada irmão, de cada ministério, que nós possamos transpor os muros da inimizade, que o Senhor nos dê da tua graça, da tua paz, e que nós possamos voltar para os nossos lares com o nosso coração transbordando de alegria, sabendo que o Senhor é a nossa paz, que o Senhor é quem cuida de nós. Então, Senhor, acalma o nosso coração, nos dê estratégias para viver em paz nos ambientes sociais que nós estamos frequentando. E que a tua igreja seja um referencial da paz do Senhor, porque primeiro não existem barreiras, não existem muros. Que assim o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.